Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Speakers. Eu sou Juliana Albanês. Eu sou Márcia Belmiro. E hoje nós estamos aqui em Zurique, na nossa sessão, aqui na nossa temporada em Zurique, nessa cidade que nos recebe sempre tão bem. Nossa, a gente já quer agradecer a todos vocês aí de Zurique, que é sempre muito especial quando a gente está aqui, né, Ju? E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que tem aí em torno de 200 mil seguidores, ela que é mãe, formada em hotelaria, do Ceará, casada, mora aqui na Suíça e está aí num momento de muita expansão e celebração. Ela está comemorando aí 10 anos do canal dela. E hoje ela vai falar pra gente o que é ser speaker, o que é ser influencer, como que é administrar toda essa vida aí nas redes sociais e fora dela. Bem-vinda, Bruna! Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Muito obrigada e sejam bem-vindas aqui em Zurique. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui com você também. Então, Bruna, bem-vinda aqui com a gente. E eu já quero começar já logo perguntando para você uma coisa que sempre me chama muita atenção. Você parece sempre muito natural nas suas redes. Quem te acompanha vê e sente muito a sua espontaneidade. Você sempre foi assim? Você sempre foi uma criança que gostava de mostrar, de dividir, de falar, comunicativa? Ou você foi adquirindo isso ao longo do tempo? Fui adquirindo ao longo do tempo, com certeza. Eu era muito tímida, com certeza. Até difícil de imaginar. A gente imagina. Mas se você conversar com a minha mãe, ela vai confirmar isso. Ela disse, não tenho muita lembrança de você assim. Claro, gostava de conversar e tudo, mas não de falar tanto e de fazer muitas coisas. E outra coisa, porque uma coisa é na vida real, né? A gente pode até ser mais comunicativa. Outra coisa é nas câmeras. Eu precisei de muito tempo pra ficar íntima de uma câmera, né? Pra ter o meu próprio ritmo. Porque no começo eu comecei falando, eu não sabia se eu era William Bonner, olá, boa noite, ou se eu era tipo Felipe Neto, e aí pessoal? Então eu demorei um bom tempo fazendo isso todo santo dia para conseguir ser eu mesma, conseguir ser autêntica, né? Falar no meu próprio ritmo, com o meu próprio sotaque, mostrar quem eu realmente sou, quais são os meus princípios, minhas crenças. Isso você vai adquirindo, olha, só com a prática. Nossa, a gente, esse ano aí, né, você está completando 10 anos aí dessa plataforma que é o Do Outro Lado do Mundo. O início foi, assim, já um estouro, um sucesso? Não. Não. Eu flopei no YouTube quando comecei, porque eu não estudei, não entendi como era que funcionava o algoritmo. E o algoritmo logo também me sabotou, para falar a verdade. Ele tirou a minha monetização. Tentei de todas as formas rever isso aí, não consegui. Passei para o Facebook, onde eu tinha bastante visualização, porém nunca recebi um copo d'água através do Facebook. Quando surgiu o Instagram, eu disse, isso aqui vai dar certo. Tenho certeza, mas agora vamos começar do jeito certo. Fui estudar para entender como é que funciona o Instagram, estudar sobre propósito de vida, persona, produção de conteúdo de qualidade. E aí eu vi realmente com muita constância, porque tudo na vida você tem que ter constância, começando devagarinho, né? Um passo de cada vez, você vai indo e vai adquirindo experiência, resultado, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, vão gostando de você. E aí a gente vai caminhando a 200 mil seguidores até agora. Ô, Bruna, agora peraí que eu quero mais informações desse aí. Do flop ao negócio de sucesso. Quando que você percebeu que isso poderia ser um ótimo negócio? Qual foi a chave ali? Algum fato que você falou, peraí, é por aqui? Eu vi pessoas dando certo no Instagram. Eu vi influenciadores realmente trabalhando com isso. Porque quando eu comecei, eu era uma dona de casa que não tinha nada para fazer melhor da minha vida, a não ser limpar casa e cuidar de menino. Aí comecei e disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer vídeos pro YouTube, porque a minha família já tá cansada já de assistir meus vídeos, né, que eu mando sobre a Suíça. Comecei falando sobre a Suíça, um hobby. Aí flopei, fui pro Facebook ainda pensando em fazer vídeos sobre a Suíça para o público no Brasil. Quando eu passei pro Instagram, que eu comecei a estudar realmente no Instagram, fazer mentoria, cursos online e tudo, eu vi que o meu público estava errado. Porque para eu realmente monetizar o meu trabalho no Instagram, o meu público tinha que ser local, porque seria mais fácil eu me comunicar com as empresas locais daqui da Suíça. E assim monetizar. E aí, vendo o sucesso dos influenciadores lá no Brasil, eu disse, não, dá para fazer isso aqui na Suíça também.
Nossa, que interessante. Então, Bruna, até para o pessoal, né, que hoje está aqui com a gente no nosso Pod Speakers, hoje a gente está aqui na Suíça, a gente está em Zurique, esse local incrível que sempre acolhe muito bem a gente já quer agradecer a você, querida, por sempre trazer a gente para esse lugar aqui com tanto carinho. E a gente percebe, Bruna, que existem alguns passos, né, que as pessoas precisam seguir. Então, eu queria te pedir para você falar para o pessoal aqui nas câmeras uns 3 passos que você fala assim, para quem quiser começar a colocar a sua voz no mundo, que é isso que a gente faz aqui no nosso Pod Speakers, é dar voz e cada vez mais apoiar esses empreendedores, essas pessoas que querem colocar a voz no mundo. Dá aí 3 passos para o pessoal que quer começar, se inspira em você. Olha, os passos para o sucesso em qualquer área. Eu acredito que seja, em primeiro lugar, você acreditar que aquilo vai dar certo. Você começa pequeno. Você estuda, se desenvolve e tenha constância. Porque a palavra da vez é constância. Muita gente quer o sucesso, mas quer que seja rápido. Geralmente não funciona assim. Leva um tempo. E aí você tem que ter constância naquilo e ir aprendendo. É tentativa e erro. Você vai ver que coisas deram certo, outras coisas não deram tão certo assim, mas você vai criando experiência. E aí vai surgindo, porque vão surgindo outras coisas. Você nunca sabe o que o mundo vai te levar. O movimento que Com você certeza. se coloca vai trazendo pessoas, vai trazendo informação, ideias. E você é uma fábrica de ideias, né? Vamos falar a verdade. Eu já criei vários subprodutos do meu produto principal, que é o Instagram. Hoje eu trabalho 100% com o Instagram. Porém, eu já criei subprodutos. Né? Eu sou palestrante, vocês são minhas mentoras de palestra. Verdade. Né? Eu lancei um livro, agora recentemente. Ano passado, né, 2024, eu comecei também os meus próprios eventos, muito próprio, muito meu, totalmente diferente dos eventos que eu estava acostumada a frequentar. Então, são eventos de network e de inspiração, com bastante movimentos artísticos, né? Eu gosto de contratar artistas para mostrar também o talento e também profissionais de sucesso aqui para contar essas histórias de sucesso, assim como vocês estão fazendo com o podcast. E as pessoas poderem se inspirar com essas histórias. Ô, Bruna, a gente aqui que é dos anos 80, né? Quando a gente era adolescente, o sonho era ser paquita, era ser modelo. E hoje o sonho é ser influencer. Hoje acabou, né? Essa questão de modelo. Hoje as pessoas querem ter o seu canal. E uma das coisas que eu noto sempre nas pessoas que estão começando é que elas começam não cobrando. Então, elas vão muito na base da troca. E aí, elas vão num lugar, elas fazem um review, elas fazem um comentário e tudo na esperança daquele lugar, daquele local, ver a marcação dela e assim fazer um contrato com ela. Para quem está começando e está nos assistindo e quer essa carreira de influencer, você acha que o primeiro passo é realmente começar a dar reviews de todo lugar que a gente vai, gratuito, ou não? Você tem que se posicionar desde o início para cobrar, para fazer um contrato, para fazer algo mais profissional. Como que começa assim? Como que eu dou o primeiro passo? Olha, eu acho que as marcas, as empresas querem resultado. Então, para eu entregar um resultado, eu vou realmente precisar ter uma turma aí comigo, né? Que confia em mim, que acredita em mim, que me conhece, que se identifica com o meu conteúdo. Então, para o pessoal que está começando, não tem problema nenhum você começar não cobrando, né? Agora, também não pensar só no dinheiro, porque eu vejo muita gente começando e pensando só no dinheiro. Vou fazer publi, fazer publi, fazer publi. Não é assim. Instagram é conteúdo e conteúdo é rei. Então, se concentra em produzir conteúdo de qualidade. As publis vão vir depois. Naturalmente, nem se preocupa. Então, a ideia inicial é primeiro criar um bom conteúdo. Com certeza. Para um público que você acredita que vai precisar daquele conteúdo. Não ser também muito genérico, né? Não parecer um Google que fala de tudo e aí parece que não fala de nada. Não, hoje em dia a internet busca realmente autenticidade. Porque tem tantas pessoas dando a sua voz, então o melhor a você fazer é ser autêntica. Falar no seu próprio ritmo, com o seu próprio acento, o seu próprio sotaque, mostrando os seus princípios e valores. Porque vai ter gente que não vai gostar de você porque você é daquele jeito. Mas vai ter muita gente que vai gostar de você justamente por você ser quem você é. E tá tudo certo. E aí, você se considerando dessa maneira, você se torna um líder de um movimento. Que muitas influenciadoras não entendem sobre isso, mas nós somos líderes de movimento, não somos só influencers. Né? E aí depois disso, você pode lançar vários subprodutos, que é o que eu faço hoje em dia.
E, Bruna, isso é incrível pensar, porque você falou dos subprodutos, você fez a mentoria com a gente, né? Tá sempre voltando para fazer mentoria com a gente. E a gente lembra que você já era um sucesso no Instagram. E você falou assim, Márcia, Juliana, eu preciso de ajuda, porque eu quero estar mais segura nos palcos, eu quero estar mais segura em reuniões, eu quero colocar a minha voz em outras plataformas, não só o Instagram, que ali eu já estou dominando a casa, né? Eu queria que você falasse para o pessoal o que você passando pela nossa mentoria, pelo nosso método, que é o ACE, ou ACS, você é do Rio igual a mim, que é o atrair, convencer e engajar. A gente vai com muito cuidado, olhando o seu individual, o seu trabalho, o jeito que você avalia aí, como que você quer chegar no lugar onde você quer chegar. E aí, quando a Bruna veio pra gente, foi um presente, né, Ju? A gente ficou super contente e a gente começou a enxergar assim, uau, a Bruna tem um projeto incrível e ela quer expandir isso. Fala pra gente como que foi a sua trajetória aí com a nossa mentoria também. Olha, Márcia, tudo que eu vou inventar de fazer, eu preciso fazer bem feito e com excelência. E não tem como eu começar um projeto do zero. Certo, verdade. Eu posso começar fazendo evento e começar a dar palestra sem estudar, posso. Porém, eu não gosto disso. Porque você vai demorar muito tempo e às vezes vai errar muito antes de aprender. Num palco, com pessoas te julgando. Então, eu preferi, quando eu soube da mentoria de vocês, eu disse, eu preciso da mentoria de vocês. Porque eu nunca estudei para ser palestrante. E eu quero estudar. Então, foi um divisor de águas na minha vida. Em primeiro lugar, acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi com vocês é também a questão da autenticidade, como palestrante. Exato. E aí, por exemplo, vocês já me viram palestrar. E hoje eu gosto de palestras criativas. Né, palestras assim mais suaves, que trazem assim uma mensagem mais forte. Então eu me visto, eu tenho fantasia lá em casa de piloto, de Mulher Maravilha, tenho uma fantasia toda de LED, né? Graças a vocês, de vocês abrirem esse leque para mim, dizer, você pode trabalhar assim, você pode. E aí quando eu começar a palestrar, eu pelo menos não sabia, por exemplo, achava que eu tinha que dar conteúdo. Conteúdo é rei, mas não. Aí vocês disseram, não, você tem que trazer histórias pessoais. Histórias conectam. Isso serviu até para o meu livro. Porque se eu fosse escrever o livro antes, provavelmente eu iria colocar muito conteúdo e poucas histórias. E hoje tem pelo menos ali uns 20%, 30% de histórias, porque histórias conectam, a gente aprende através das histórias. Nossa, que incrível que a gente, né, fica muito feliz, né? Tanto que o slogan aqui do nosso Pod Speakers é Coloque Sua Voz no Mundo, que é justamente para empreendedores, para influencers, para pessoas que estão no mercado gospel, né? Pastores, padres, tanta gente, né, que vem falando com a gente, Ju, que querem colocar a voz no mundo de maneira que seja numa linha mestre. Que a gente gasta muita energia, né? Eu acho que, Ju, é muito legal você falar daquela coisa do medo que a gente tem de se expor. Sim. O medo é, acho que um grande sabotador para quem quer falar e viver do seu conhecimento, né? E essa era uma dúvida que eu tinha sobre você, porque o estar nas câmeras e ser julgado instantaneamente por tanta gente ao mesmo tempo deve dar um frio na barriga, né? Eu queria saber, mesmo com toda essa excelência, essa preparação que você teve, essa mentoria que você buscou com a gente e tal, como que você lida com os haters? Como que você lida com críticas? Que é a vida do speaker, né? O speaker está na vitrine e ele está ali sujeito a pessoas gostarem e a não gostarem. Como que você lida com os que não gostam e atacam hoje tão gratuitamente nas redes sociais? Olha, os haters distantes, que deixam ali um comentário maldoso ou mandam um direct, não posso fazer nada, né? Ame ou odeie, e a minha vida não vai mudar por causa de hater nenhum. Doeu no começo, com pessoas perto. Então, pessoas... Você teve isso, Bruno? Tive. Se eu começar a falar, eu vou chorar. Porque me marcou muito. Pessoas de perto que eu considerava. Entende? E a partir do momento que eu virei o jogo, que eu virei a chave, e eu disse, a partir de agora, esse é o meu trabalho, eu vou cobrar. Pessoas que antes eu divulgava, começaram a falar mal de mim. E começaram algumas pessoas me verem como concorrentes. Então, começaram a se formar grupos contra mim. Isso eu sabia de tudo, né? As pessoas achavam até que eu não sabia, mas eu sabia de tudo. Foi feito grupo de WhatsApp para falar mal de mim.
E teve muita coisa por trás também, que eu via, né? E muita gente sabia. Então, tentaram denegrir muito a minha imagem. Mas é um dia de cada vez. Magoou, feriu. Eu perdoei. Quando eu encontro uma pessoa hoje, eu te admiro demais. Porque você faz isso, aquilo, outro. Você está evoluindo muito. Não guardo rancor. Eu perdoei, de verdade, né? E tô crescendo cada vez mais, graças a Deus. E não é à toa, né? Você com esse, como disse a Márcia aqui, você esse furacão de ideias, como que você faz com o seu processo criativo? Que não é fácil, é uma crise que todo speaker tem. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é só o influencer, né? Às vezes a gente tem uma palestra, né, Márcia? Nossa. E aí a gente pensa, meu Deus, e o roteiro? E essa história? Será que essa história casa? Será que vai ser criativo? Será que não vai ser um clichêzão, né? Como que você faz pra estar sempre... Porque você é sempre criativa. Influencer, não faça isso em casa. Programe o seu conteúdo, tá? Faça uma programação de conteúdo, mas eu não posso dizer que eu faço. Eu sou muito espontânea. Muito espontânea. E eu vou ter assunto todo santo dia e assuntos totalmente diferentes. Eu não foco em um assunto. Eu foco no meu público. Quem é o meu público? É um público local. Aqui, geralmente na Suíça ou na Europa. Então, eu falo para essa pessoa, que é uma mulher, né? Mais ou menos muito parecida comigo, mais ou menos da mesma faixa etária, só que com os filhos mais novos, de uma outra religião, inclusive. Mas ela é muito parecida comigo. Os princípios e valores são muito parecidos com os meus. Então, eu falo com ela. Então, todos os dias vão ter conteúdos totalmente novos e inspirados na hora. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e eu não sabia o que postar. Na pior das possibilidades, eu ia postar só uma publi, porque a publi já estava organizada. Porém, eu vi o meu marido tirando neve do carro. E a neve estava muito alta. E aí eu filmei. Espera aí que eu vou trazer o tripé. Trouxe o tripé, o Gustavo ficou lá congelado na neve para começar a tirar a neve do carro, até eu organizar o tripé, colocar o celular lá. Postei o vídeo na mesma hora, né? No mesmo horário que eu posto, porque eu posto geralmente entre 9 e 10 horas da manhã. Tem que ter uma rotina. Uhum. E aí o vídeo hoje, se você for ver agora, eu postei 9 horas, tem uns 60 mil visualizações. Uau, que é o Gustavo tirando neve do carro, com uma música engraçada, com um texto, uma legenda engraçadinha. E por incrível que pareça, tem, sei lá, acho que umas 20 compartilhamentos dessa cena do Gustavo tirando neve do carro. Então é tudo muito espontâneo. Uhum. Mas não faça isso em casa, você deve realmente parar uma vez por semana, pelo menos, e produzir o conteúdo. Bom, médio, né? Porque se tem uma fórmula aí, é a fórmula da autenticidade. Uhum. Então, o tanto que a gente fala várias vezes aí com os nossos mentorados, as pessoas que participam das nossas imersões, sim, existe método, você está certíssima, nós temos método e nós também temos as nossas autenticidades. A gente fez uma chamada para a imersão em Zurique, né? Nós subimos a escada rolante lá em Munique, agora é a vez de Zurique. Aquilo foi muito espontâneo, né? Então, não percam realmente, né? Assim, se planejar é muito importante. A gente coloca lá, eu vou, cada passo que a gente segue na mentoria e tudo, e vem as espontaneidades. Acho que você está certíssima em manter essa espontaneidade, que a gente se diverte com a Bruna, né? Ô, Bruna, passando agora, né, para essa vida aqui na Suíça, a gente que está no Brasil, a gente que está em outros países, a gente sempre tem curiosidade, né, do que acontece lá. Tanto que hoje a gente está aqui em Zurique, não é à toa, né, tem muita gente bacana aqui, tem muito speaker, muito empreendedor, você que se interessa aí de colocar a sua voz cada vez mais forte. A gente está vendo um exemplo aqui, né, que você falou, eu era uma dona de casa, cuidando de menino e resolvi colocar minha voz no mundo. Como que a Suíça aí, né, talvez 3, 5 assuntos que você veja assim, olha, o pessoal adora saber disso da Suíça e eu sempre gosto de apresentar para o pessoal. Olha, por incrível que pareça, meu público gosta muito de comédia. Né? Porque as pessoas estão cansadas do dia a dia, então é mais a questão da comédia, da diferença cultural, ou de uma informação que tá no jornal, mas a pessoa não está a fim de assistir o jornal para ter. Então, quando tem muita informação, a mesma informação várias vezes, eu tenho que passar. Então, é informação, entretenimento e inspiração, para mim. E você tem algum equilíbrio? Porque eu acho que essa é a grande dúvida aí de muitos influencers, né? Que querem ser esses speakers aí nas redes sociais. Às vezes a pessoa escolhe um assunto só.
e fica batendo na tecla daquele assunto e às vezes, por exemplo, lá na Inglaterra, agora puxando sardinha aqui pro meu lado, eu nunca imaginava que as pessoas se interessariam por família real, por exemplo. Mas sempre que eu falo alguma coisa, mostro alguma coisa, uma cerimônia que vai ter, a gente teve o Jubilee, né, o Jubileu da Rainha e tudo, eu estava mostrando tudo. Eu nunca imaginei que aquilo ia gerar tantos views e tanta curiosidade. Como que você tem algum equilíbrio, assim, que você fala assim, não, eu vou equilibrar o meu conteúdo, ou vai mesmo na zona livre, o que vier ali, você fala? Olha, eu vou totalmente na zona livre. Agora eu tenho 2 princípios. Em primeiro lugar, eu dou mentoria também no Instagram. Então, o primeiro passo, primeira aula da mentoria, propósito. Qual é o seu propósito de vida? Eu não sei, eu só quero fazer vídeo pro Instagram, Bruna. Não vem com pergunta difícil, não. Não, você vai ter que saber qual é o seu propósito de vida. Porque isso vai ter que estar ligado ao seu Instagram ou à sua empresa. Né? Se a pessoa me contrata é um empresário que quer falar falar no Instagram. Vai ter que entender o seu propósito de vida. E depois, a persona. Né? O meu propósito de vida tem muito a ver com a minha dor, porque geralmente é aí onde a gente encontra o nosso propósito de vida. Eu cheguei na Suíça há 20 anos atrás, a bolha que eu entrei, porque nós estamos em bolhas, né? Eram de pessoas maravilhosas, mas outras mães, donas de casa, pessoas que não estudaram lá no Brasil, vieram de uma origem muito humilde, chegaram aqui na Suíça e estavam no lucro de estarem na Suíça. Porém, eu não nasci para ser dona de casa, eu sempre soube disso. E aí, eu não estava satisfeita nem um pingo com a minha vida de dona de casa. Porém, eu sei também que é o tempo certo para tudo. Hoje eu vejo que eu não teria condição de trabalhar, ser dona de casa e com filhos pequenos. Não teria condição. Mas, naquele momento, era o meu tempo. Então, eu não via, quando eu estava ali naquela bolha, nenhuma referência. Nenhuma mulher que eu olhasse e dissesse, rapaz, essa mulher venceu. Ela tem sucesso no trabalho, na família e na espiritualidade. Essas 3 áreas que para mim são muito importantes. E aí hoje eu me coloco como essa referência. Então eu já sei que o meu propósito de vida é ser uma referência para brasileiras que moram aqui na Europa. Passando por essa peneira aí eu posso falar sobre o que eu quiser falar para o meu público, que são brasileiras que moram na Europa e principalmente aqui na Suíça. E principalmente aqui em Zurique. Então eu já sei o que essa mulher quer. Ela se interessa, por exemplo, por informação, ela se interessa por informação sobre a Suíça, sobre lugares, ela gosta de viajar, ela gosta de moda, ela tem filhos pequenos, ela também se interessa pela fé, embora ela não seja evangélica. Então, eu vou falar todos os dias para minha persona, que se chama Roberta. Então, eu ligo meu celular pensando na Roberta. A Roberta vai gostar de saber desse tema? Vai. Se ela gostar de saber do tema e combinar com o meu propósito de vida, é tema. Quer dizer, você criou mesmo você criou uma persona, ela tem gosto, ela tem... Dores. Ela tem as dores dela são muito importantes também. Quando você dá mentoria, você tem que entender tudo dessa persona, tudo, o salário mensal da família, interesses e dores. As dores da Roberta, por exemplo, são saudade do Brasil, então eu tenho que trazer receita do Brasil, lugares brasileiros aqui. Falta de informação, eu trago sempre a informação que eu acho necessária, e tédio. Então, eu dou também entretenimento. Ou seja, uma influencer completa, né? Nossa, e diverte as pessoas, né? E aí, Bruna, conta um caos, né? Conta uma história, assim, engraçada que você já viveu, que você tem aí, né, mais de 200 mil seguidores. Você com certeza já viveu histórias incríveis aí com as pessoas, talvez estejam no seu livro. Conta uma história que você falou assim, uau, o meu propósito de vida, hoje eu vou dormir leve, porque essa pessoa me disse isso, ou a pessoa, pô, ganhei meu dia com essa história engraçada sua. Fala pra gente, né? Eu acho que para inspirar as pessoas que estão aqui com a gente, né, no podcast, a entenderem que você não é só uma pessoa na frente de um celular, né? Você é uma pessoa que traz essa voz e que pode até mudar a vida de outras pessoas, né? Eu tenho muito feedback positivo do público, mas o que eu acho mais interessante é quando uma pessoa escreve assim pra mim: Bruna, você e o seu marido são a felicidade do meu dia. Aí eu leio isso pro Gustavo, que Gustavo é super tímido, Gustavo não fala muito, e Gustavo disse, eu tenho muita pena dessa pessoa. Porque se ela tá esperando que eu
seja a felicidade do dia dela. Gustavo é professor de matemática. Não existe nada mais sem graça no planeta do que um professor de matemática. Gente, não fala assim que a gente morre de rir com ele. Mas as pessoas adoram o Gustavo. Não, mas isso era até minha pergunta em seguida. Uma das coisas que eu acho que é difícil, né, Bruna, na carreira do influencer é que envolve muito a família. Uhum. Né? Pra ficar bom, pra ficar legal, pra ficar espontâneo, acaba que você envolve filhos, você envolve marido, você envolve... Como que foi? Eles toparam de cara, eles compraram essa ideia ou você precisou negociar, você precisou ali brigar com a sua família pra aparecer, pra ficar tão bom como tão natural ali, e quando der errado você também fala, então como que é isso? Como que foi eles chegarem ali em frente às câmeras? Não, o começo tudo é complicado. Então, no começo, meu marido dizia que ia me processar por o uso da imagem dele. Como bom suíço. Desvio de função. Não é nem desvio de função, porque ele faz de tudo. Né? Dá pra ver. Mas ele dizia, vou te processar se você me filmar. Mas eu filmava mesmo assim e o público ama o Gustavo. O pessoal adora quando ele tá junto, porque ele é muito contrastante comigo. Né? Eu sou muito falante, muito espontânea, e ele é aquele calmo, centrado, né? A pessoa que tem um juízo na casa. Então fica muito legal. E o pessoal começou a gostar dele, ele gostou do feedback. Hoje ele é o maior blogueiro da Suíça. Outra coisa, as publis agora querem o Gustavo. Hoje em dia eu tô, né, com muita publi, então eu não tô nem tanto, agora final de ano, o conteúdo, não tô mais nem com tanto tempo para produção de conteúdo com o Gustavo. Mas as publis geralmente são com ele, porque o pessoal diz, eu quero com o Gustavo. Gente, e aí ele virou a chave. Então, mudança de mentalidade para a família, né? Você falou, poxa, eu tive essa ideia de eu não vou ficar só nessa função, eu quero mais. É porque as pessoas querem isso, né? E querem proximidade. Né? E aí as pessoas conhecem a minha família, aí conhecem o meu filho, conhecem a minha filha, só tem uma regra, aí porque eu também tenho que respeitar, principalmente os meninos. O Gustavo eu não respeito muito não, o Gustavo eu vou fazendo, ele vai entrando, mas os meninos, o Hendrick libera tudo, agora a Emily diz, eu não posso aparecer sem maquiagem. Eu digo, tá certo, essa é a regra, e ela não pode aparecer também no TikTok, porque ela é uma pessoa famosa lá no TikTok, então ela não vai pagar mico no TikTok, Entendi. Muito legal. Bruna, pra gente encerrar esse assunto de influencer, né, que a gente tá doida aí pra Bruno Speaker, uma das coisas, a gente tem outra mentorada também que é influencer, e a gente vê que uma coisa a gente falou até agora, né, dos pontos positivos de ser influencer, mas uma coisa é não saber parar. Porque tudo é conteúdo, tudo gera, e você fica um pouco escrava daquela vida, que às vezes não tem vida privada mais, né? O tempo todo eu acompanho lá a Virgínia e o Zé Felipe lá no Brasil, acho que a maior influencer hoje, e a gente vê que eles não têm tempo off, né? É o tempo todo com a câmera ligada. Ou a gente acha que vocês estão on o tempo todo, e né? aí que vem a questão, né? Isso é um problema, você administra... Tem o dia que você fala assim, ó, hoje eu não filmo nada, hoje eu não crio conteúdo, hoje eu não quero nem saber. Ou tudo ali pode ser um motivo para conteúdo? Não, a gente não tem como filmar o tempo todo e a gente só mostra o que a gente quer mostrar, né? Só aquele corte que a gente quer mostrar. E até para stories mesmo, eu preciso me preparar, me organizar. Por exemplo, eu tenho uma rotina muito bem organizada. A minha semana é muito bem organizada. Segunda-feira, por exemplo, é meu dia da faxina. Eu geralmente não gravo story nesse dia. Porém, eu já gravei antes, no domingo, que eu tô maquiada, que eu tô arrumada. Então, às vezes, eu só coloco no outro dia o que eu quero fazer. E aí eu venho e fico muito natural. E o Reels também é do mesmo jeito, né? Eu não vou gravar todos os dias, porque nem todos os dias eu não gosto muito de aparecer sem maquiagem, porque eu acho que é uma falta de respeito com o público se eu estiver assim totalmente sem maquiagem. Dá pra colocar filtro? Dá. Mas senão eu prefiro estar maquiada, eu prefiro estar arrumada. E aí eu vou soltando ali mais ou menos naturalmente. Mas dá pra parar, dá pra dividir, a gente mostra só o que a gente quer, né? Eu, por exemplo, não falo de feridas enquanto elas estão abertas. Eu falo... isso é legal. Eu falo de cicatrizes. Passou, venci, beleza. Por exemplo, na época das críticas, mesmo eu jamais iria falar. Uma pessoa me perguntou no palco, eu estava no palco. Quando me perguntaram, e as críticas? Eu estava dando mentoria de Instagram. E aí eu quase comecei a chorar. Disse, foi bem naquela época. Eu disse, dói. Aí eu vi a minha amiga falando, Bruna, dói, mas é isso mesmo, a gente passa pra frente, a nossa vida não muda por causa de crítica, nossos filhos continuam saudáveis, a gente continua ganhando o mesmo salário, a gente tá crescendo cada vez mais e pronto.
Eu não gosto de tocar em feridas que ainda não sararam, né? Agora eu mostro as cicatrizes. Depois que passa, eu digo, olha, isso aqui aconteceu comigo. Eu fracassei, eu flopei, eu engordei 30 quilos, né? Depois eu emagreci. Verdade. Foi muito legal assistir essa sua trajetória, Bruna, assim, de tantos momentos que nós vivemos junto com você. E é super engraçado isso. A gente começa a discutir. Eu discuto com a pessoa no Instagram, concordo, discordo. Não, isso tá certo, né? Você faz aquele devocional de manhã, aí a gente escuta, fala, é verdade. Então é gostoso a gente sentir que essa pessoa é de verdade, a pessoa que tá ali do outro lado, né? Mas aí você falou assim, eu vou sair um pouquinho do celular e eu quero estar nos palcos. Né? E foi aí essa speaker que a gente foi acompanhando, se divertindo, caindo, levantando, né? Com medo, ficando mais segura. Conta pra gente, Bruna, esse seu novo projeto, né? Que você tem hoje aí, o Café com a Bruna. E você colocou algumas premissas que a gente sabe. Então, fala pro pessoal, né, que tá aqui com a gente, que às vezes quer começar, quer andar, mas se sente assim num mar de possibilidades. Eu gostei muito da mentoria de vocês, de verdade, porque me deu assim um norte. Pra mim, que não tinha realmente noção de palestrar, tudo bem, você vê no YouTube, tem vários vídeos ensinando você a palestrar, mas não é uma coisa tão pessoal e profunda, de A a Z. Né? Pra mim, isso aí foi muito importante. Na verdade, não é nem que eu queria muito palestrar, para falar a verdade, eu só queria juntar pessoas. Eu queria ver essas pessoas, eu queria olhar nos olhos, eu queria abraçar essas pessoas. Então, eu criei meus próprios eventos. Comecei com Connect, que eram com 2 sócias. Depois eu disse, bem, esse formato não é o formato que eu me identifico totalmente. Já tem tanta gente top dando palestra de desenvolvimento pessoal, que estudou muito para isso. Eu vou agora fazer meus próprios eventos e eu quero menos palestras, eu quero mais inspiração, eu quero mais tempo de conexão, porque eu notava também que as pessoas sentiam muito essa necessidade da conexão. E aí eu criei o meu próprio evento totalmente diferente. E aí E essa leveza que você sentiu assim, agora tá ficando do meu jeito, né? Com o celular, exato. Bruna Epple, né? Muito legal. E como que foi esse processo, assim? Porque eu imagino que o desafio de falar para as câmeras e o medo que as pessoas têm de falar para as redes sociais é um pouco diferente do palco. Como que foi para você? Porque você no palco, no vídeo, você domina muito bem, né? Parece que é o seu habitat natural. E o palco? Não, mas tudo tem um começo. Eu não comecei ligando uma câmera e sendo natural. Ótimo. Eu comecei gaguejando, falando errado, super séria, e outras horas eu parecia uma doida falando, né? Eu precisei de um tempo para treinar isso aí. Palco é um pouco mais complicado, porque palco, as pessoas estão na sua frente realmente, né? Você tá vendo o feedback na hora das pessoas. Se a pessoa começar a você já sabe que não tá sendo tão interessante assim. É um feedback muito mais rápido, né? E você, para treinar, você vai precisar ter muito tempo de palco. Então, por exemplo, hoje eu não sou a melhor palestrante ainda. Eu ainda não cheguei nem perto da minha melhor versão. Mas quantas palestras eu dei? 7 ou 8? Eu tô no meu processo ainda, na minha jornada. Daqui a uns 10 eventos, daqui a umas 10 palestras, eu vou estar maravilhosa. Né? Por enquanto, eu ainda tenho muito chão para caminhar, porque a gente só sabe fazer as coisas fazendo. Isso é muito legal, né? Tem gente que quer pensar, planejar demais. Então, a gente quer passar essa mensagem para você, que quer dar esse passo. Tem muita gente que é um empreendedor, né, Bruna? E a Bruna já é, assim, uma pessoa que faz as publis para os empreendedores, mas tem muita gente que pode falar do seu negócio, porque vai dar credibilidade para o seu negócio, que vai conseguir colocar a sua voz, tanto em vídeo quanto no palco. Aqui no Pod Speakers, você que se interessa de colocar a sua voz também numa entrevista como essa, que é mais solto, talvez, entre em contato com a gente para você colocar aí cada vez mais rápido o seu negócio em ação. E aí, Bruna, a gente quer falar com você, né? Um quadro que a gente tem, que é muito divertido, né? A gente já fez aí também com outros empreendedores, com outras pessoas, você fica à vontade para falar, que é Ninguém Me Falou, eu tive que ver. Eu tive que ver com os meus próprios olhos. Em relação à Suíça, em relação a ser speaker, ser influencer, o que aconteceu assim que você falou, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos? Olha, o maior choque que eu acho que eu tive quando cheguei aqui na Suíça, eu cheguei no meio do verão.
Então, eu estava com expectativa altíssima. Meu Deus, eu vou morar na Suíça, aquele país chiquérrimo, né? Os bancos suíços, muito ouro, chocolate. Então, eu achava que o pessoal deve ser muito chique, muito fino, elegantérrimo, né? Só no salto. E lá em Fortaleza, as pessoas andam muito arrumadas. Então, eu achei que eu ia chegar aqui, ia ser puro luxo, né? Champanhe no café da manhã, pessoas arrumadíssimas. E cheguei no verão. Todo mundo de chinela, short, cabelo ao vento, sem maquiagem. Eu não sabia que Suíça era tão natural, né? Claro, você vê no pessoal no inverno, no outono, na primavera, não tem como andar desarrumado, né? Mas no verão vem aqui para tu ver o real suíço, né? A Suíça é praticamente uma fazenda que deu certo. Então as pessoas são muito simples. Claro, tirando as pessoas dos grandes centros, dos milionários, que tem muitos aqui, a gente não vê. E eles são extremamente discretos também. Inclusive, as marcas que eles usam, por exemplo, só eles conhecem. Eu não conheço um monte de marca que o meu filho fala, por exemplo. Entende? Então, eles são muito discretos. A gente anda na rua aqui, no verão, acha todo mundo muito simples. Essa foi a impressão que eu tive, né? E agora, pensando no futuro aí, Bruna, quais são os próximos passos, né, que a gente vai esperar aí dessa fábrica de ideias que é a Bruna, né, gente? A gente se diverte com você e você está sempre inovando. Tem aí alguma coisa que você possa contar para o pessoal que a gente vai viajar junto com você nas suas trajetórias? Eu não sei, porque eu sou extremamente espontânea. Então, esse ano, lancei livro, lancei meus próprios eventos, lancei mentoria, né? Eu corri demais. Tá fazendo os 10 anos aí? Estou fazendo os 10 anos, né, do outro lado do mundo. Próximo ano só Deus sabe. Uau, muito legal. Ô, Bruna, a gente tem um quadro aqui que chama de bate-bola, que é a gente vai falar alguma coisa, o que vier na sua cabeça, deixa fluir. Como você é mesmo, né? Nem precisa falar. Um speaker que te inspira. Que te inspira. Meu Deus do céu. A Oprah. Oprah. Ela é maravilhosa, demais, né? Verdade. E um palco aí que você quer estar, Bruna? Um TED, né? Esse sim, né? Gente, ó, o TED aí, por favor, chama a Bruna pra gente ter essa alegria de ver essa história, essa voz aí cada vez mais longe. Muito obrigada. O melhor da comunicação da Suíça. Os suíços são maravilhosos. Assim, é um povo que deixa você muito à vontade. Eu, pelo menos, essa foi a minha interpretação. Podem ter pessoas que tiveram outras experiências. Mas, assim, você se aproxima do suíço com educação, com um sorriso no rosto, com um serviço, oferecendo, né, o melhor que você pode oferecer. Os suíços são muito receptivos. E, na minha opinião, eles são até carentes. Então, para mim, é muito fácil fazer amizade com o suíço. Acredito que a maioria das pessoas brasileiras talvez não concorde comigo, mas essa foi a minha experiência, que os suíços realmente me abraçaram. E o que eles têm aí? Você acha eles abertos para... Essa é a melhor da comunicação deles? Eles são receptivos? São. Eles são muito curiosos também. Suíço é muito curioso, coisa que ninguém acredita, mas eles também são muito diretos. Chegam para você, querem perguntar, e aí, tu trabalha com Instagram, né? Como é que tu ganha dinheiro com isso? Eu disse, porque as empresas me patrocinam para divulgar. É mesmo, as pessoas te pagam para falar delas, pagam. Tu acredita? E para eles que são tão reservados, eu imagino que é um outro mundo, né? Essa facilidade que você tem de abrir a câmera e sair falando e tudo, né? É muito parecido com a Alemanha isso. Também é assim. E é interessante, né? Eu vivi várias situações de trabalho no corporativo de... eu conto meu fim de semana, porque as pessoas me perguntam, aí eu pergunto, e o seu, como foi? Foi ótimo. Ponto. Aí eu comecei a aprender. Às vezes eu não queria falar. Não, foi ótimo, excelente. Ponto. Então, Bruna, ainda no nosso bate-bola, né? Comenta pra gente uma citação, né? Uma frase, algo que você tem como inspiração para passar aqui, né? Para as pessoas que estão te ouvindo e ouvindo aqui. Eu sou uma pessoa de fé e as melhores citações, para mim, estão na Bíblia. Então, tem vários versículos que me acompanham. Né, como, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, que são chamados segundo o seu propósito. Se você tiver propósito em Deus, todas as coisas vão acontecer para o bem. Então, mesmo coisas que dão errado, serve para o bem. Aquela porta que não abriu, ciclos que tiveram que ser fechados, pessoas que se afastaram, tudo foi da vontade de Deus. Lindo demais.
algo que você gostaria que outros influencers vissem facilmente para andarem cada vez mais rápido aí num caminho gostoso, como você está vivendo hoje, né? Você curte essa vida, você hoje é remunerada também, o que é uma parte importante, não é a única, mas é uma parte importante, né, do nosso trabalho. E o que você espera aí para essa galera de influências que se inspiram em você também, né? Para mim é começar pelo começo, né? É propósito. As pessoas têm que entenderem quais são os seus propósitos de vida, porque nada é fácil. Produzir conteúdo todos os dias não é fácil. Ter críticas não é fácil. Você vai ter vontade de desistir. Número baixo de curtidas, de visualização também não é fácil. Mas quando você sabe o seu propósito de vida, você continua fazendo o que você tiver para fazer. E isso não é só com o Instagram, mas é com tudo, né? Com a empresa, com a sua profissão, com a educação de filhos, com tudo. Muito legal. Bruna, a gente está caminhando para o final e eu queria muito que você agora, olhando ali para os seus seguidores, que você falasse um pouco de como que as pessoas podem te encontrar, comprar seu livro, saber mais da sua mentoria. Agora é a hora ali de você falar diretamente aí com quem segue aí o outro lado do mundo. Você pode me encontrar no Instagram, Outro Lado do Mundo. Vou estar lá. Tenho mentoria para quem quer trabalhar com o Instagram, seja influencer ou pessoas que têm empresas. Temos mentoria. O livro é para pessoas que têm medo do fracasso, medo de começar. Então, é para quem quer começar, mas está com medo, né? É muito perfeccionista e não começa por causa disso. Temos aí várias coisas. E também não perde os meus eventos, que eu estou sempre fazendo evento para a gente se conectar, conhecer pessoas novas e se inspirar. Nossa, que incrível. Bruna, a gente quer te agradecer pelo compartilhar aqui, pela generosidade, né? Essa é uma coisa muito importante da gente falar com vocês, né? Todos os nossos convidados estão sempre trazendo informações tão valiosas e com muita generosidade, colocando o seu caminhar aqui, um passo a passo, aquilo que sabe fazer, aquilo que inspira os outros. E é isso que a gente vem trazendo aqui no Pod Speakers, né, Ju? É isso aí. Obrigada a todos aí que estão com a gente até agora. E você já sabe, aqui todo episódio a gente traz um empreendedor, alguém que está fazendo sucesso e principalmente um speaker que já coloca a sua voz no mundo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheers!